Boa noite. Dá para ouvir bem? Tranquilo? É um grande prazer estar aqui, uma honra. E eu confesso que estou bem nervoso, viu? Não é a primeira vez que eu estou trazendo a palavra, mas é a primeira vez que estou trazendo para tanta gente diferente, né? Bom, já foi falado, meu nome é Leandro, sou Leandro Watanabe, sou seminarista pela Igreja do Bosque, mas também frequento e tenho ajudado a Igreja de Jundiaí. Uhul! E para aqueles que não sabem, a Igreja do Bosque começou um trabalho de plantação de uma nova igreja na cidade de Jundiaí. E o pastor Marcelo Cuboto está morando lá, né? E eu tenho tentado ajudar na medida do possível. Que mais, né? Tenho 25 anos, formado em engenharia elétrica e atualmente estudando teologia com convicção no chamado pastoral, né? E fruto dessa obediência, né, do temor, a gente está aqui. Eu gostaria de convidar vocês a abrir no texto de Mateus 14. A gente vai estar lendo dos versículos 22 até o 33. Eu vou estar lendo aqui na NVT. Esperar um pouquinho. Mateus 14, versículos 22 até o 33. E a palavra do Senhor diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Com a pequena sua fé, disse ele: por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Vamos orar rapidinho? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esse retiro, que depois de tanto tempo a gente pode estar voltando a fazer, encontrar, conhecer novas pessoas, mas acima de tudo ter um contato com o Senhor. Que o Senhor possa estar tendo total liberdade para falar aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa estar tendo total liberdade de nos corrigir, de nos mostrar onde devemos melhorar, que nós possamos estar sentindo o Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E essa passagem, ela é uma narrativa, na visão de Mateus, de um dos eventos que foi mais marcantes para a vida dos discípulos, né? E durante toda a caminhada com Jesus, muitas coisas aconteceram, né? Eu não sei se vocês notaram, mas o tema do nosso retiro é andar com Cristo. E nessa passagem a gente achou diversos princípios desse episódio que a gente pode aplicar para a nossa vida. E aqui um pequeno disclaimer, um pequeno pedido de perdão, inclusive, no crachá de vocês, tá Mateus 14, 23 a 33. E isso foi um erro nosso, meu e do Dai e da Vicky, que a gente acabou mandando sem querer errado para a organização e a gente foi perceber, acho que anteontem, coisa assim. A gente pede perdão, mas o texto que a gente vai estar observando é do 22 ao 33. E um desses princípios que a gente encontrou, que eu gostaria de explorar com vocês hoje, é a respeito da obediência. E quando a gente olha nessa passagem, é algo que fica implícito. Porque a gente olha no versículo 22, logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. E se você for continuando, você não vai encontrar em nenhum momento Jesus falando: eu ordeno que vocês voltem. Jesus insistiu. Jesus fez uma sugestão e a obediência dos discípulos fez com que eles pegassem o barco e voltassem.
Mas antes da gente explorar, vale muito a pena a gente entender o contexto, tudo aquilo que tinha acontecido antes do pessoal de Jesus insistir, né? E se você for lendo aqui, em Mateus 14 mesmo, o que acontece é que Jesus ele recebe a visita de uns discípulos de João Batista. E João Batista foi um profeta da época de Jesus que pregava tão bem a respeito, né, do arrependimento, do reino de Deus, que o pessoal começava a perguntar, será que esse não é o Cristo? Será que esse não é o cara que Deus ia mandar para libertar o povo? Mas o próprio João Batista fala, não, eu vim aqui para preparar o caminho para quem vem. E quando Jesus encontra, ele é batizado por João Batista, João dá uma negada e falou, não, eu vou te batizar? E eu que tenho que ser batizado por você? Jesus fala, não, eu preciso ser batizado para cumprir. Então Jesus ele tinha um relacionamento de muita admiração pelo que João fazia. E João foi morto justamente por causa de uma ousadia dele de confrontar uma autoridade. Só que tem um outro detalhe, João Batista era um primo de Jesus. Então quando Jesus recebe essa notícia, ele fica com um coração muito pesado e resolve se retirar. Ele pega um barquinho e vai em direção a um lugar deserto, um lugar longe. Só que quando ele chega nesse lugar, ele é surpreendido por uma multidão que seguiu Jesus de algum jeito. E Jesus ele podia simplesmente falar, não, hoje eu quero ficar tranquilo. Mas ele tem compaixão e começa a ensinar, começa a curar. E, cara, não sei se vocês conseguem imaginar a bagunça que era aquilo lá. Porque quando Jesus ele começava a fazer isso, o coração do pessoal começava a se encher. Porque, cara, imagina assim, trazem para você aqui um aleijado, deitado. Jesus ora por ele lá, o cara sai pulando. Deixa a maca, sai pulando. De alegria mesmo. Aí chega um cara com uma bengala lá, todo torto assim, os discípulos oram assim, e o cara deixa a bengala com os discípulos, sai correndo, sai pulando, fala, nossa, eu fui curado. E vai aumentando as coisas, né? A gente vê cego do nada falando, nossa, não sabia que essa planta tinha essa cor. Você começa a perceber, mudo, chega... Aí Jesus ora lá, começa a gritar, começa a louvar a Deus. Não tem como isso não virar uma bagunça, né? E isso foi perdurando durante o dia. A Bíblia não fala em que momento que Jesus foi se retirar e ele encontrou essa multidão, mas a verdade é que ele ficou um tempão lá, e à medida que o sol foi começando a sumir ali, que nem foi sumindo aqui, foi ficando frio o acampamento, os discípulos chegaram para Jesus e falaram, ó, melhor a gente dispensar essa galera, a gente está longe de qualquer lugar habitável, não tem comida para todo mundo. Aí Jesus vira e fala o seguinte, não, dá comida a vocês aí para essa multidão. Aí chegam para Jesus e falam, ó, Jesus, mas a gente só tem 5 pães e 2 peixes aqui, o que a gente faz? Aí Jesus pega e fala, não, faz o seguinte, separa a galera, nos grupinhos aí, faz sentar. Aí ele pega a comida, começa a orar, Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela tua glória, pela manifestação do teu reino. Aí ele chama os discípulos, pega lá e fala, ó, toma esse pão, vai distribuir, pega esse peixe, vai distribuir. E os discípulos, em obediência, eles vão. Só que eu não sei se vocês pararam para pensar ou imaginar como que foi isso. Eu imagino o Pedrão lá com um pedaço de pão, Deus te abençoe aí, o pãozinho tá bom, não esqueci de você não, tá da hora, e o pão não acabava. E o peixe também. Consegui imaginar, sei lá, Tomé, toda aquela resistência que ele tinha de acreditar, um pedaço do peixe, vai acabar aqui, o peixe para você, Deus te abençoe, o bom alimento, tá salgadinho. E o que vale a pena a gente entender aqui, que fica um pouco na surdina, é que os discípulos eles participaram dessa manifestação. Jesus ele realizou o milagre, foi ele que orou, foi por causa dele que aconteceu aquilo, mas a obediência dos discípulos fez com que eles tivessem a oportunidade de participar daquela manifestação. E às vezes a gente olha assim pelo relato de Mateus, pelo relato de Marcos, de João, parece que todos os discípulos lá ficaram, não, normal, isso aqui já acontece toda vez que a gente vai na multidão, Jesus multiplica mesmo. Mas a verdade é que cada discípulo carregava na própria vivência um jeito diferente de entender as coisas. Então eu imagino, por exemplo, Mateus lá, depois de recolher toda aquela comida que sobrou, inclusive, contando nos dedos, não, porque tinha tantos grupos, tinha 50 homens aqui, então tinha 5.000 homens pelo menos, que se você for ler aqui, ele fala, tinha pelo menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Já imagino o Pedrão, nossa, já imagino...
Meu Deus. Perdão, gente. É microfonia. Se quiser cortar o retorno, eu não faço questão, viu? Só para ter certeza, é porque eu me mexo muito. Mas eu consigo imaginar Pedro falando, nossa, esse é o meu Senhor, esse é o poderoso que eu acredito, que faz milagres e que não vai deixar faltar nada. Então, cada discípulo tinha uma maneira diferente de lidar, teve uma maneira diferente da fé ser construída. Mas a verdade é que a obediência deles fez com que eles tivessem a oportunidade de participar daquilo. E a gente encontra nessa situação, os discípulos lá tentando tirar senso, né, tentando entender o que tinha acontecido, não, porque tinha uma multidão, multiplicou, e Jesus fala, não, faz o seguinte, galera, eu vou despedir aqui a galera, a multidão, vocês vão voltando. E aqui, quando a Bíblia fala que Jesus insistiu, eu imagino o Pedrão falando, por exemplo, não, Jesus, a gente te acompanha, a gente te espera, você pode, a gente te ajuda a dispensar a multidão. Consigo imaginar Mateus lá já pegando o caderninho, e esperando, nossa, tomara que dê tempo de eu ficar aqui enquanto eu estou escrevendo, porque no barco não vai dar, balança bastante. Mas a verdade é que Jesus estava triste ainda. Jesus queria tirar esse tempo para ele. E ele despede a multidão, despede os discípulos e vai ter esse tempo. Se a gente olha mais ou menos aqui, estava ficando escuro enquanto Jesus subiu. E no versículo 23 fala que estava um breu, e Jesus estava lá ainda. Só que os discípulos estavam longe já. E a obediência dos discípulos levou eles para um lugar de apuros, né? Eles estavam lutando contra uma dificuldade lá. E o que eu quero dizer com isso, de que a obediência dos discípulos fez eles participarem da manifestação do milagre, e de que a obediência dos discípulos levou eles para esse lugar de tormenta, é que a gente não pode ser levado, não pode ser motivado a obedecer pelas circunstâncias. A gente pode acabar perdendo a oportunidade de participar da manifestação do reino de Deus porque a gente deixou de obedecer. E a gente pode ser privado de perseverar, de crescer, de confiar mais no Senhor porque a gente deixou de obedecer. Mas a pergunta que eu quero deixar, então, o que nos motiva? O que deve nos motivar a obedecer ao Senhor? E quando a gente dá uma olhada no que a palavra de Deus fala, lá em João 14... no versículos 23 e 24, é uma afirmativa de Jesus que fala o seguinte, Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se estas palavras, não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Então aqui a gente encontra, na verdade, muitas coisas a respeito de obediência. Se a gente vai lá no Antigo Testamento, a gente vai vendo as leis, a gente vai vendo todas as cerimônias. Mas o que Jesus ele resume aqui é de extrema importância, porque ele fala assim que a obediência que nós temos para Deus, para Jesus, ela é fruto do amor. Ela é um reflexo da minha expressão de amor por Deus, por Jesus. E se a gente vai olhando um pouquinho mais, com cuidado, em Mateus 4, Jesus começa a apresentar algumas ideias, Mateus 5, aliás, que é o Sermão do Monte. Jesus ele começa a criar algumas ideias de que a obediência ela não está só no ato. Se você olhar com calma, tem um versículo que Jesus fala assim, vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno do fogo. Pesado, né? Mas o que Jesus está querendo dizer assim é que não adianta você não cometer homicídio, se no fundo do seu coração você desejou algo ruim. E Jesus vai explorando cada vez mais essa ideia, e o que começa a ficar claro para a gente é que a obediência ela não diz respeito só ao agir, mas o que motiva você a obedecer ou não. E, no fundo, quando você entende que a obediência é uma expressão de amor, no final o que te motiva a expressar amor ou não a Deus. E quando eu falo de obediência, eu quero abordar na forma mais abrangente possível. Obediência, obedecer, significa estar sujeito à vontade de alguém. É se submeter à vontade de alguém. Então, obedecer ao Senhor como expressão de amor eu estou sujeito, eu me submeto à vontade do Senhor por amor ao Senhor.
E esse amor que a gente cantou aqui mais cedo. E isso faz toda a diferença. Porque vocês já pararam para pensar por que vocês obedecem? Ou deixam de obedecer? Não necessariamente só ao Senhor, porque quando a gente fala de obediência, a gente encontra isso em diversas áreas da nossa vida. Nosso relacionamento familiar. Aqui mesmo nós temos algumas regras que nós devemos obedecer. O que te leva a obedecer? O que não te leva a obedecer? E esse entendimento de que é uma expressão de amor muda tudo, porque você começa a prestar atenção nessa questão. Será que eu estou obediente? Será que eu estou obediente? Será que eu estou obedecendo porque eu tenho medo das consequências de não obedecer? Porque se for só isso, no final você não está expressando amor, você está expressando medo. Eu estou obedecendo por medo. E Jesus fala, o amor lança fora todo medo. Ou será que você é interesseiro? Você está obedecendo porque você quer conquistar o favor, porque você sabe que obedecer, você ganha pontos com as pessoas. Não sei você, mas quando eu era mais novo eu pensava um bocado assim com os meus pais. Mas graças a Deus, Jesus muda, né? Mas essa obediência por amor não é algo realmente natural. Não é porque vocês ouviram isso que vocês vão sair com isso. Eu comecei a refletir isso em casa, sobre como que eu posso amar mais meus pais, como que eu posso expressar mais esse amor aos meus pais. E eu percebi que tinha algumas coisas que minha mãe falava para eu fazer, que eu deixava de fazer justamente porque eu pensava, depois eu faço. E a minha obediência, minha desobediência, minha motivação de desobedecer é porque eu julgava que o meu julgamento era maior do que o dela e que não fazia sentido ela dar aquela ordem. Mas eu comecei a me policiar. Uma das coisas que minha mãe pede é nunca deixar a louça suja na pia para a próxima pessoa lavar. E eu não sei vocês, mas de vez em quando eu vou lá, corto um bolo, deixo a faca porque eu não sei se eu vou voltar, vou embora com o bolo. Parece tão bobo, né, tão simples, mas eu comecei a pensar, não, minha mãe não vai levar nem 5 minutos. Mas aí o que acontece? Corto o bolo, pego o bolo, viro, preciso lavar. Eu percebi que, por mais que na minha mente apareça muito rápido essa reação, eu preciso lavar, eu lembro, não sei o que acontece, mas existe um delay no meu corpo. E eu comecei a perceber que isso é porque isso não é natural. Porque eu não fazia isso como expressão de amor. Quando eu comecei a entender que aquilo era uma expressão de amor para os meus pais, não quer dizer que num passe de mágica eu comecei a fazer. Exige um esforço. Porque é uma expressão de amor. E a pergunta que eu deixo é, justamente, o que tem motivado vocês a obedecer? Será que é medo? Será que é autoridade? Porque uma coisa que eu percebi também é que existem 3 elementos que influenciam muito no porquê que a gente obedece. Uma delas é a mais comum, que é a autoridade. E a autoridade ela vem carregada desse peso de tem normas, tem combinados, tem acordos, mas também tem consequências previstas para você obedecer ou não. A Bíblia é cheia disso, e às vezes a gente é motivado a obedecer a palavra por medo do que Deus pode fazer. E não porque a gente ama o nosso Senhor e a gente quer estar mais perto dEle. E estar mais perto dEle significa buscar a santidade. Às vezes a gente obedece por credibilidade. A gente olha, admira alguma pessoa pelas competências, pelas habilidades. Teve uma galera que queria obedecer Jesus, queria seguir Jesus por causa do poder dele, por causa das maravilhas que ele fazia. Só que o que acontece? O primeiro sinal de que aquela pessoa não é tudo aquilo que se diz, a gente deixa de obedecer. E um exemplo que eu encontrei disso é quando você está treinando para algum esporte, ou você está passando por algum mentoramento de estudos. E você geralmente escolhe alguém porque você pesquisa, você vê que ela domina aquela área, você fala, não vale a pena eu seguir o que ela está falando.
Só que quando você começa a não ver o fruto, quando você começa a penar, você começa a se questionar, será que eu fiz a escolha certa? Será que realmente eu posso confiar nessa pessoa? E você deixa de obedecer. Porque aquilo não gerou um compromisso no seu coração, com você e com aquela pessoa. E outro elemento que é um pouco mais sutil, mas existe intimidade. E lembra daquele conceito de que obedecer é estar sujeito, é se submeter à vontade de outra pessoa? Na intimidade isso acontece. Às vezes você está em grupo, aí você quer ir no cinema, mas todo mundo quer ir no parque. Você fala, eu quero ir no cinema, mas aí você se submete à vontade da galera e vai para o parque. Só que isso não parece algo pesado. Geralmente você vai com uma certa facilidade, porque você entende, não, minha ideia é estar com os meus amigos. Só que o problema disso é que você começa, às vezes, a selecionar o que você quer obedecer. Você começa a selecionar aquilo que faz sentido para você, aquilo que não faz sentido para você. E quando a gente está pensando no amor a Jesus, no amor a Deus, isso também não é diferente. Não, porque esse trecho aqui da passagem, eu acho que está meio desatualizado, não faz sentido. Era para um povo de 2000, sei lá quantos mil anos atrás. Credibilidade também, não, eu estou obedecendo Jesus porque Jesus vai me derramar poder aqui. Não está errado buscar poder. O problema é quando o poder vira o foco. O problema é quando essa credibilidade de Jesus vira o principal. E no final você não está obedecendo para expressar amor, você está obedecendo para expressar interesse. Ou você está desobedecendo, você não está obedecendo porque você não acha que é válido obedecer. E a má notícia é que é meio impossível a gente obedecer de fato, expressando esse amor. Eu, pelo menos, descobri isso na faquinha de bolo. Imagina para as outras coisas que Jesus ainda não mostrou para mim, porque eu ainda não estou preparado. Mas a boa notícia é que não depende das minhas forças. A boa notícia é que é Jesus quem começa a agir. E se a sua motivação para obedecer não é o amor, não é desenvolver esse relacionamento, não é crescer, então tem alguma coisa errada. Você está expressando alguma outra coisa. E, de novo, a obediência ela não pode ser pautada pelas circunstâncias. A gente não sabe se a gente vai participar da manifestação do reino de Deus, ou se a gente vai passar por uma dificuldade. Mas se esse amor que nos conquista venceu tudo isso, por que a gente não tenta? Por que a gente não persevera? Por que a gente não obedece? Abaixa a cabeça rapidinho. Deixa o Espírito Santo falar agora. Às vezes são coisas simples que a gente escolhe não obedecer. Às vezes são pequenas coisas que a gente obedece não pelo motivo certo. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra que é viva. Muito obrigado pela Tua manifestação, Senhor. Quero estar pedindo para que o Senhor esteja nos sondando, nos mostrando aquilo que nós temos falhado, Pai. Porque a verdade é que é difícil a gente ter em mente sempre que obedecer é uma expressão de amor, Senhor. Mas como nós cantamos, nós queremos nos entregar, nós queremos viver essa vida de obediência, Senhor. Que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, que ao longo desses dias nós possamos estar meditando, que o Senhor possa estar tendo a liberdade de nos revelar, que a gente possa estar sendo moldado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Se há algo que não é compatível, se há algo que desagrada o Teu coração, alguma desobediência, Senhor, que nós possamos estar corrigindo, Pai, mas perseverando. Porque não é num passe de mágica, Senhor. Mas nós queremos nos comprometer a expressar esse amor, Senhor. Nós queremos confiar nesse Jesus Todo-Poderoso que morreu por nós
e que age, que possamos estar sendo transformados por Ti, Senhor. Esse é o meu pedido, esse é o meu desejo, em nome do Teu Filho amado. Amém.